Olá, alunos! Olá, professores! E aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu sou o professor Gilvano Leder e sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. E hoje nós vamos falar um tema bem bacana, que é ginástica de condicionamento físico. Bom, o que é ginástica de condicionamento físico? Olá, você sabe o que é ginástica de condicionamento físico? Certamente você já ouviu falar aí sobre ginástica, né? Temos vários tipos de ginástica, mas agora a gente vai falar especificamente de um tipo de ginástica, que é a ginástica de condicionamento físico. Então, vamos lá para a aula. Então, o conceito de ginástica, vamos começar primeiro o conceito de ginástica apenas. Então, o conceito de ginástica envolve a prática de uma série de movimentos que exigem força, flexibilidade e coordenação motora, para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental. Ou seja, a ginástica envolve vários movimentos que procuram melhorar aí, as nossas aptidões físicas, utilizando, então, a gente citou como exemplo ali a força, a flexibilidade, a coordenação motora, mas a gente pode citar aí também a agilidade, flexibilidade, resistência, que buscam realizar o aperfeiçoamento físico e ou mental, os dois aí ao mesmo tempo. Engloba modalidades que podem ser competitivas ou não competitivas. E aí, como exemplo, a gente tem aqui a realização da ginástica artística, modalidade aqui de argolas, que seria um tipo de ginástica competitiva. É uma modalidade que existe competições, inclusive faz parte dos Jogos Olímpicos. E do outro lado, a realização da musculação, que não é uma atividade competitiva, porém, ela serve também para melhorar a condição física e também para melhorar aí a performance nas competições de ginásticas que são competitivas. Então, nós temos esses dois lados, Ele pode ser competitiva ou não ser competitiva. E uma mesma modalidade, a gente pode realizar ela somente com o aperfeiçoamento físico ou a gente realiza essa mesma tarefa com a busca de a realização de melhor performance em competições. Então, vamos lá. Primeiro quiz, primeira perguntinha. Sobre a ginástica, é incorreto afirmar. Alternativa A. Envolve a prática de movimentos que exigem força, flexibilidade e coordenação motora. Alternativa B. Tem por objetivo o aperfeiçoamento físico e mental. Alternativa C. Engloba modalidades competitivas e não competitivas. Ou alternativa D. São modalidades de competição coletiva. Então, um tempinho para pensar e já voltamos.
Exatamente, estamos de volta e vamos agora ver a resposta, né, que não é que é a resposta incorreta, né, a alternativa incorreta é a alternativa D. Então essa D ela é incorreta, ela não aí é verdadeira. Então temos aqui a alternativa A, né, que a gente falou que envolve movimentos que exigem força, flexibilidade e coordenação motora, tá certo? A alternativa B fala que tem por objetivo aperfeiçoamento físico e mental, muito bem. E a alternativa C, que engloba modalidades que são de competitiva e algumas modalidades que não são competitivas, também é verdadeira. E por que a D, então, não é verdadeira? Né? Por que a D é incorreta? Porque aí fala que são modalidades de competição coletiva e não necessariamente ela é competitiva. Existem, sim, alguns tipos de ginástica que, durante a competição, é feita de maneira coletiva, mas não é exclusivamente. Muito pelo contrário, na maioria elas são disputas realizadas de maneira individual, o que também não é a regra, mas a sua maioria é de maneira individual. Então, sendo assim, a alternativa D ela é a incorreta. E como podemos classificar a ginástica? Então, a gente pode classificar a ginástica da seguinte maneira: ginástica artística, a ginástica rítmica, a ginástica de condicionamento, que é o que a gente está vendo nessa aula, a ginástica circense e a ginástica geral. Então, a gente pode classificar a ginástica dessas 5 categorias. E aí a gente vai falar da ginástica de condicionamento físico. E para falar de ginástica de condicionamento físico, primeiro a gente vai fazer uma breve reflexão, que é qual a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, a gente sempre ouve falar, né? Precisamos realizar uma atividade física, ou precisamos realizar exercício físico. A atividade física faz bem para o nosso corpo, o exercício faz bem para o nosso corpo. Mas qual é a diferença? Será que existe uma diferença entre atividade e exercício? Ou é a mesma coisa? Diz aí, o que você acha? Tá? Então vamos lá. Atividade física envolve qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de atividade do dia a dia, no qual exige do nosso corpo a realização de movimentos, que exige força, que exige flexibilidade, que exige coordenação. Então, desde fazer uma limpeza na nossa casa, dirigir, caminhar para o nosso trabalho, realizar as atividades dos nossos afazeres profissionais, né, ou estudar, né, quando a gente está estudando, ou quando a gente está indo para a escola. Tudo isso que a gente faz, a gente pode considerar como atividade física. Então, desde as atividades de lazer, quando a gente está brincando, tudo isso é uma atividade física. Agora, o que é o exercício físico? O exercício físico é uma atividade física também. Então, o exercício físico ele faz parte de todo aquele hall de atividade física, todos aqueles movimentos que a gente realiza, ele é também uma atividade física. Porém, o exercício é algo programado, é algo sistemático, é algo que a gente realiza com uma certa periodicidade, no qual busca se aperfeiçoar e melhorar nossas aptidões físicas. Ou seja, é fácil agora a gente pensar que tipo de atividade que a gente pode realizar ou que a gente realiza de maneira sistemática. Então, por exemplo, quando a gente faz uma musculação, quando faz pilates, quando faz um treino funcional, quando a gente tem os dias programados, o tempo programado, os exercícios todos escolhidos, selecionados, um número de série, um número de repetições, né, uma frequência de realização que não é algo aleatório, que não é algo que a gente vai fazer de vez em quando, ou seja, é algo sistemático, a gente chama isso de exercício físico, tá? Então, é esse tipo de ginástica que a gente vai falar hoje, né? Essas ginásticas de condicionamento físico que a gente considera ela como exercício físico, que é também um tipo de atividade física, tá? Então, resumindo, a atividade física é todo o movimento corporal, então desde uma caminhada que a gente realize, né, num parque, ou que a gente realize indo fazer compras na panificadora, ou que a gente faça se deslocando para a escola ou para o trabalho, tudo isso a gente vai considerar como atividade física. Então, o exercício físico é todo o movimento corporal que melhora a aptidão física. Tá? Mas o que é aptidão física? Tá? A gente vai falar aí já na sequência o que é aptidão física. Mas antes, temos aqui o nosso segundo quiz. Pode ser considerado um exercício físico, alternativa A. Então, exercício, né? A gente agora não está falando de atividade física, vai falar de exercício físico. Alternativa A, limpar a casa.
é um tipo de exercício físico? Ou será que a alternativa B, ir ao supermercado? Ir ao supermercado é um tipo de exercício físico? Alternativa C, uma caminhada diária, né? Uma caminhada todo dia eu faço uma caminhada. Será que é um exercício físico? Ou alternativa D, estudar, né? Nosso ato de estar estudando ali todo dia, será que é um exercício físico? Então vamos lá, pensa aqui, já voltamos agora com a alternativa correta para essa pergunta. Então um tempinho para pensar e já retornamos. Muito bem, estamos de volta. E a alternativa correta, a alternativa C. Então, quando a gente faz uma caminhada diária, uma caminhada que todo dia, né, eu tenho uma frequência, eu realizo essa caminhada de maneira organizada, de maneira sistemática, então eu separo um tempo somente para a caminhada, né? Eu não estou caminhando para ir até algum local. A caminhada ela não é o percurso. Nesse caso, a caminhada ela é o fim, ela é o objetivo. Eu estou pensando que eu quero fazer esse movimento, eu quero caminhar para melhorar a minha aptidão física. Aí sim, nesse caso, a caminhada ela é considerada um tipo de exercício físico, porque ela vai melhorar a nossa aptidão física. Mas o que é aptidão física? A gente vai ver aí já na sequência, tá? Bom, por que a gente fala aí da imagem corporal quando a gente fala, né, da atividade física, do exercício físico? Porque muitas vezes a gente faz a realização da ginástica de condicionamento físico, dessas atividades, com um propósito, que além de melhorar a aptidão física, é a gente ter uma estética, uma melhora na nossa imagem, que também está relacionado com o nosso olhar para o nosso corpo, né? Como a gente se vê, qual que é a estética que a gente procura quando a gente realiza esses movimentos. Então, o conceito de exercício físico, tá? Ele se baseia da seguinte maneira: ele é de extrema importância para um organismo saudável e maior qualidade de vida. Exercícios que aumentam a força, a velocidade, a resistência ou qualquer outro atributo físico, que são realizados com frequência e de maneira adequada, ou seja, é necessário que exista uma frequência. Então, realizar uma caminhada uma vez por mês, né, não há uma frequência aí, porque uma frequência ela precisa ser ali organizada semanalmente. Então, eu preciso ter uma frequência semanal para aí sim esse exercício ser considerado um exercício físico, essa atividade deixar de ser somente uma atividade e passar a ser um exercício físico. E agora sim vamos entender o que é aptidão física, que a gente vem falando bem, né? Melhorar a aptidão física, melhorar a aptidão física. Bom, a aptidão física então é assim, refere-se à condição física que estão profundamente relacionados à qualidade de vida das pessoas. Então dessa maneira nós vamos ter aqui
quais são as principais aptidões físicas na qual a gente pode, inclusive, mensurar e depois verificar se teve alguma melhora nessas aptidões. Então, a flexibilidade, a resistência aeróbica, a resistência muscular, a força muscular e a composição corporal. Ou seja, quando a gente realiza o exercício físico, a gente está na busca de melhorar ou todas essas aptidões ou algumas delas. Então, quando a gente faz uma corrida, por exemplo, a gente vai ter ali uma melhora na nossa resistência aeróbica. Quando a gente faz um exercício de força, um exercício resistido, uma musculação, a gente vai ter aqui um ganho de força muscular, a gente vai ter um ganho de massa muscular, que também vai alterar a nossa composição corporal. A gente pode ganhar massa, dessa forma perdendo gordura, ou a gente pode ganhar peso e ainda assim diminuindo a gordura e ganhando massa muscular, né? E essa composição corporal, então, ela vai ser também alterada, ela vai ser modificada de acordo com o exercício que a gente realiza, que tipo de exercício é esse, mas, de maneira geral, a atividade física, né, o exercício físico, que é um tipo de atividade física, ela vai alterar essas aptidões físicas, e a gente sempre vai realizar ele procurando melhorar essas aptidões. Agora, nosso terceiro quiz. Não é considerado uma aptidão física. Então, qual destes não é uma aptidão física? Vamos lá. Alternativa A, flexibilidade. Alternativa B, resistência aeróbica. Alternativa C, resistência muscular. Ou alternativa D, estética corporal. Qual dessas não é uma aptidão física? Estamos de volta agora com a nossa resposta correta, que é a alternativa de estética corporal. Então, a gente falou ali da imagem corporal, da estética, que também se torna um objetivo na busca, né, de melhorar essa estética muitas vezes para quem o realiza, mas ela não é uma aptidão física, não é esse exatamente o principal objetivo quando a gente fala da aptidão física, né? Então, a aptidão física ali, como exemplo, a gente colocou a flexibilidade, a resistência aeróbica, a resistência muscular, entre outros exemplos que a gente também podia colocar. Mas a estética corporal, ela não é um tipo de aptidão. Dando sequência, então quais são agora os tipos de exercício que a gente pode realizar que são considerados exercício físico, que são também ginástica de condicionamento físico. Então, alguns exemplos, existem vários, mas a gente vai citar aqui a caminhada, a musculação, treino funcional, crossfit, o pilates, step, jump, alongamentos, hidroginástica, enfim, existem vários outros, mas são alguns exemplos aí mais conhecidos, mais populares. Vamos lá, próximo quiz. Quiz número 4. São considerados exemplos de ginástica de condicionamento físico. Alternativa A, pilates e musculação. Alternativa B,
treino funcional e ginástica circense. C, crossfit e ginástica artística. Ou alternativa D, hidroginástica e ginástica rítmica. Tá? Um tempinho para você pensar e a gente já volta. Bem, voltamos e vamos lá. Alternativa correta, alternativa A, né? Porque Pilates e musculação ambos são um tipo de ginástica de condicionamento físico. Treino funcional também é, porém a ginástica circense ela não mede condicionamento físico, ela está lá naquela classificação de tipos de ginástica que a gente citou no início dessa aula. CrossFit sim é de ginástica de condicionamento físico, porém a ginástica artística ele é um outro tipo de ginástica. A hidroginástica é de condicionamento físico, porém a ginástica rítmica é um outro tipo de ginástica, como citado anteriormente. Bem, gente, então, de maneira resumida, o que a gente viu nessa aula é entender o que é a ginástica, como ela pode ser classificada e falar especificamente da ginástica de condicionamento físico. Vimos o que é atividade física, o que é exercício físico. Atividade física, todo movimento corporal que a gente realiza no nosso dia a dia. Já o exercício físico é aquele exercício que a gente faz de maneira sistemática, de maneira programada. Existe ali um período que a gente realiza toda semana e na busca da aptidão física. A aptidão física são o que a gente consegue avaliar e verificar a sua melhora, como a flexibilidade, resistência aeróbica, força muscular, composição corporal. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente volta aí na próxima aula de Educação Física, né, falando aí mais um novo conteúdo para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.